Olá, estamos aqui com a primeira edição do podcast Distrito Animal. Meu nome é Linda Leal e eu estou aqui para apresentar a vocês os projetos da ONG, mas antes também bater um papo com a nossa amiga Michele Góes e Maurício Rossi. A Michele, ela é da equipe UPRA, né, muito atuante. E o Maurício, ele é adestrador, funcionário público, e eles estão aqui para dividir um pouco das, vamos falar, experiências, né, dos casos, e vamos falar um pouco sobre tudo que tem acontecido ultimamente com a questão dos pitbulls. Então, Michele, é contigo. Falar de pitbull é sempre problemas, né? Vamos dizer assim. Bom, a princípio, eu vou me apresentar rapidamente. Eu comecei a resgatar pitbulls há aproximadamente 9 anos. Eu resgatava com a Bianca Fraga, que parou de resgatar por motivos pessoais. E aí eu comecei a resgatar, então, com o Marco Ferreira. Então, nesses 9 anos, eu posso dizer que há uns 6 anos eu resgato mais com o Marco Ferreira. Também tenho uma pequena rede de apoio, né? Tenho a Dil, que está sempre ali me auxiliando, principalmente na parte administrativa. E tenho algumas outras pessoas que estão envolvidas nisso. E no meio disso tudo, surgiu a UPRA. Há quase 2 anos. Eu entrei, a UPRA já estava na sua formação inicial, recebi um convite na época e pela minha experiência com os pits, eu acabei me fazendo membro da UPRA, né? E dali a gente começou uma equipe que, além de combater os maus tratos em todas as esferas de animais, em todas as espécies, vamos dizer assim, a gente também dá uma certa prioridade na questão da raça. Por quê? Porque resgatar pit é meio complicado, é meio complexo, né? A grande maioria dos protetores e das ONGs, elas têm uma certa dificuldade porque o pit ele tem que ficar num canil sozinho. Com certeza. Já começou o nosso problema ali. Distrito Animal, a ONG Distrito Animal, antes de se tornar ONG, né, era só como um protetor independente, nós tivemos casos de pitbulls abandonados lá no Distrito Industrial de Campo Grande. Sim. E que, no caso, 2 delas foram mortas a pauladas por transeuntes. Pois é. Porque as pessoas têm medo dessa raça, não sabem como lidar com eles. E eu acho que para resgatar um pitbull, isso a Linda falando, né? Tem que ter... saber conforme o manejo, como deve proceder, né? Conhecer um pouco da característica do animal e, principalmente, ter um espaço onde ele possa ficar sem trazer riscos, né, para outros animais. Porque é um animal muito forte, vamos assim dizer. Eu já resgatei pitbull no Cortando, que veio no carro comigo me beijando. Todos os meus vêm no carro comigo me beijando. É incrível. É meio assim, o pitbull pode estar agitadão. A gente chegou, ele dá aquela mansada porque ele sabe. Você veio para salvar, você veio para mudar alguma coisa. O que vai acontecer pós, né? Porque a gente sempre pega um pitbull assim, debilitado. E aí depois que ele já tá se sentindo em casa, algumas coisas mudam. E aí eu creio que o Maurício vai poder falar melhor sobre isso. Mas assim, naquele início, naquele primeiro contato, geralmente você vem de boa. Eu já peguei um pitbull amarrado numa grade, perto da onde eu moro, ele estava agitadíssimo. Peguei, botei ele na guia, dei uma volta. Pô, ele veio dormindo aqui no meu colo, no meu ombro. E eu pensando, pô, se ele quiser, ele me devora em 1 minuto. Mas não era isso que ele queria. Entendeu? Ele queria um lugar para deitar, para se sentir seguro. E foi adotado por uma família com criança. Um pitbull imenso. O Marcos Ferreira tem uma foto, né? Com um cachorro pitbull do lado dele com uma bocona aberta. Eu falo assim, gente... Mas aconteceu isso comigo, do hálito do pitbull tá aqui, ó. Respiração no teu ouvidinho. Lá no distrito, os últimos 3 pitbulls que foram abandonados, graças a Deus eu consegui lares para eles. Mas é muito difícil. Assim... É difícil. O que, nesse caso, né? Aí eu posso falar
vamos dizer assim, duas vertentes, vamos dizer. A Michele protetora, se bem que eu sempre falo que eu não sou protetora, tá? Já começa por aí. Mas a Michele, eu resgato pits como Michele. Ponto. A UPRA, ela não faz resgate. As pessoas pensam que a UPRA é ONG. Não, a UPRA não é. A UPRA é um projeto de combate a maus tratos e de conscientização. Tanto de maus tratos, como de como cuidar dos animais, né? A gente pega mais essa vertente. Porque a UPRA, ela não tem um espaço físico. Então, a Michele também não tem um espaço físico, mas a Michele conta com lares temporários, conta com a ajuda de outras pessoas para pagar a hospedagem. Então, as coisas vão caminhando dessa forma. O caso da UPRA a UPRA investiga e combate os maus tratos. E resolvemos pegar a vertente dos pits com um pouco mais de afinco, justamente devido à necessidade, principalmente no Rio de Janeiro, a urgência que se tem. O índice de abandonos e problemas hoje no Rio de Janeiro em relacionado a pitbulls está apavorante. Mas só você abrir as páginas do Facebook, hoje Todo em dia, toda dia, hora. são 4, 5 casos Ninguém tá por dando hora, se conta, bobear. entendeu? Ninguém tá dando conta. Então, assim, a UPRA pegou essa vertente devido à necessidade mesmo, tá? Mas o resgate a UPRA não faz, né? A não ser um caso, assim, muito Excepcional, né? excepcional, uma urgência. Claro, se passar uma coisa na nossa frente, a gente não vai virar as costas. É óbvio que não. Não é dessa forma. Entendi. Maurício, em relação aos pitbulls que são resgatados de maus tratos, se ele precisa passar por um adestramento, é uma coisa fácil de fazer, é viável, é difícil? Como seria? Aí no caso você pode falar sobre o seu projeto, tudo. Beleza. Gente, ó, só um corte aqui. O Maurício, ele é adestrador e funcionário público, tá? Isso. Bom, pegando o gancho, né, da Linda, eu vou me apresentar aqui para vocês. Eu sou servidor da Prefeitura do Rio de Janeiro e também sou adestrador. Então, esse trabalho de resgate, né, quando você tem um cachorro que tem um potencial, né, a gente está falando de um cachorro que tem sim um potencial, mas é um cachorro. Todos os cães, não só o pit, quando eles estão num processo de adoção ou de resgate, a chegada desse cachorro na casa da pessoa já deve ser planejada para receber esse cachorro, né? Então, por exemplo, onde vai ser o local da higiene, né? Já ter lá estabelecido um local da higiene. Eu sempre digo que o primeiro local da casa que o cachorro deve conhecer é o local da higiene, né? E a partir dali, trabalhar num processo de alimentação adequada para que estimule ele a fazer as necessidades, né? Naquele local da higiene e depois haver a liberação para o restante da casa. Mas não é o que acontece via de regra, né? As pessoas pegam o cachorro e já soltam na casa, no quintal. O que acontece muito que a Michele comentou antes, em relação ao resgate, é que durante o processo de um resgate, o cão pode estar debilitado, tá? E isso faz com que ele se contenha em determinados comportamentos, tá? Então, o cachorro que você está resgatando ali, não necessariamente em termos comportamentais, é o cachorro que você vai levar para dentro de casa, tá? Com o passar do tempo, o cachorro se recupera fisicamente, né? De repente tá com anemia, né? Ou tá até com medo, tá? E mesmo com medo ele pode não reagir, mas ele está com medo ali. Em casa, que ele começa a se ambientalizar, né? Ganhar mais confiança. E aí eu volto na primeira etapa, que como você apresenta a casa para esse cachorro, né? Quando ele começa a se ambientalizar, vai para o quarto dos filhos, vai para o banheiro, vai para a cozinha, ele começa a criar ali um tipo de espaço onde ele tem liberdade para ele começar a emitir os comportamentos que realmente ele ou já traz, ou que ele vai começar a criar novos comportamentos. O mais importante aqui é a gente entender o seguinte: o cachorro está o tempo todo aprendendo. O tempo todo ele está aprendendo. Então ele aprendeu na rua, ele aprendeu na outra casa do antigo responsável dele, e nessa chegada agora, nessa nova casa, ele vai estar aprendendo também. E é aí que a gente entra na questão prévia de você preparar o ambiente para a chegada desse cachorro. No caso aqui, você acabou de me falar como é que é o processo de reabilitação, né, de resgate de pitbulls.
Como é que... Não só pitbull, qualquer tipo de animal. Sim, sim. Porque você tá falando aí, eu tô me lembrando de uma cadela que nós resgatamos, que é uma mestiça de golden, super dócil, e hoje em dia é o terror. Ela é o terror. Ela é a alfa, ela é que manda em todo mundo, ela que quer comer tudo. Os cães, outros cães têm que fazer os também. Engraçado que eles abaixam a cabeça para ela. Ela é a líder da matilha. E quando ela chegou tipo de cabeça baixa, rabinho entre as pernas. Os cães vão estabelecendo ali uma comunicação entre eles, onde um vai vendo que o outro... Eu acho que ela que se decidiu. Ela decidiu, eu sou a alfa, eu que mando. Devido aos últimos acontecimentos que vamos falando de pitbull. Ataque de pitbull. O pitbull atacou a escritora. O pitbull atacou não sei quem. O que vocês têm a falar sobre essas condições de ataques de pitbull? De quem é a culpa realmente? O que pode ser feito para que isso não venha a ocorrer? Quais são os cuidados? Que você, como adestrador, você pode falar. Quais são os cuidados que o tutor deve ter? Uhum. E a Michele, ela pode falar pra gente o que ela acha na visão de resgatista, de investigadora, da equipe. Sim. Como pode-se evitar isso? Porque olha, tá demais. Vamos começar pelo princípio da coisa. O que acontece? A primeira coisa que é lançada foi um ataque de pit. E geralmente não é pit, geralmente são mestiços de pit. Por quê? Aí a gente começa lá atrás com a Lei 4597 de 2005, que é uma lei que eu e algumas outras pessoas estamos há um tempo batalhando para que ela venha para as ruas. Essa lei é conhecida, na minha visão, erradamente como a Lei da Focinheira. Porque eu falo erradamente, porque ela vai muito além de focinheira. O pessoal está preocupado em colocar focinheira em tudo que é cachorro. E não, isso não é o que vai resolver o problema. O problema, ele é muito mais extenso que isso. Vamos lá. A lei diz que, para início de conversa, todos os pitbulls e similares, eles têm que ser castrados aos 6 meses de idade. Ou assim que você adotar, quando você já adota um adulto e ele ainda não foi castrado. Ele deve ser castrado e registrado na delegacia civil. No seu nome, identidade, CPF, comprovante de residência, atestado de castração e carteira de vacinação em dia. Primeiro passo. Se acontecer algum acidente com aquele cachorro ali, já tem alguém a ser responsabilizado. Você que cadastrou o cachorro no seu nome. Segundo ponto. Por que da castração? Porque essa lei fala que somente canis registrados podem reproduzir animais. Concordo, de uma certa Entendeu? forma. Por quê? Porque eles estudam e fazem a seleção genética. Aí vem a galera que quer ganhar um dinheiro e faz as cruzas de fundo de quintal. Aí vamos lá, vamos pegar só essa vertente, porque o assunto seria extenso. Faz a cruza de fundo de quintal, aí sai um cachorro com desvio de comportamento, um cachorro com problemas neurológicos, um cachorro cheio de doenças genéticas. Tudo isso, ou pelo menos a grande maioria, é evitado quando se há uma seleção genética. Por isso, cruza de fundo de quintal, a gente vem batendo aí na cabeça. A gente sabe da dificuldade de se fazer uma fiscalização em cima disso. E eu não vou entrar aqui nesse mérito. Mas de algum ponto tem que começar. Sem contar que não são só pitbulls. Todas as raças que são vendidas indiscriminadamente dão origem aos nossos SRDs. Porque eu tenho um pitbull e tenho um fox paulistinha, uma fox. Eles cruzam. Ele já não é mais fox paulistinha e nem pitbull. Já passou longe. Ele já é um mestiço. Já não tem valor comercial, já não tem valor. Mas ainda assim as pessoas vendem. Sim, mas eu posso conseguir. Aí aquele que comprou aquele mestiço já vai misturar com outro, aí já tem o vira-lata. Aí, exatamente. Aí começa a jogar na rua. Não, aí o pessoal fica falando, porque o pitbull atacou. Não, gente, peraí, vamos botar os pingos nos is. Primeiro, 90% dos ataques não é de pitbull. São de mestiços.
Que tem, sim, ali o gene do pitch, concordo. Mas 90% são de mestiços. Ponto. Não há quem vai debater isso comigo que vai ganhar no argumento. Não há. Segundo, vem também da criação. Vem, é óbvio que vem. Vem das condições de maus tratos, vem das condições que o cachorro vive, dos limites que foi imposto para ele. E aí, isso aí eu vou deixar para o Maurício falar melhor. Agora, as pessoas falam assim, porque o Pitbull, na minha concepção, ele não é um cão de matilha. Para ele conviver com outros cães, tem todo um trabalho, tem todo um processo. Eu tenho 2 dentro de casa. Uma com 10 anos e uma com 1 ano e 8 meses. Coitada das 10 anos. A de 1 ano e 8 meses é uma peste. Então, coitada das 10 anos. A de 10 anos é a que manda em tudo. Nesse momento, eu estou aqui e elas estão separadas, cada uma no seu quadrado. Se eu passar o dia inteiro fora, cada uma no seu quadrado. Só ficam juntas com supervisão. Somente quando tem alguém em casa. Fora isso, cada uma no Só seu quando espaço. chega a líder da matilha. Pois é, só quando eu chego. Senão, é cada uma no seu espaço. Porque se tiver uma briga, eu vou ter um problema muito sério em casa. Com certeza. Então, as pessoas também precisam aceitar isso, tá? Aí, o Pitbull... Manejo, isso é manejo. É, manejo. O Pitbull foge de casa e ataca um vira-lata na rua, ataca qualquer outro cachorro, ataca um gato. Mas ele atacou uma criança, ele atacou um animal, ele vai atacar uma criança. Não necessariamente, peraí. Ele está atacando um outro animal, porque, infelizmente, isso é uma coisa que eu admito. O Pitbull não é cão de matilha. O Pitbull, ele tem esse drive de caça, de briga, mais alterado. Isso aí eu nunca vou negar, tá? Aí já acontece o primeiro erro do tutor. A falta de responsabilidade em permitir que seu cachorro fuja. Inclusive, quando você sabe quem é o tutor e você não denuncia, não abre um RO na delegacia contra esse tutor, você está sendo conivente com esse maus tratos. Com certeza. O RO, ele é feito, caracterizado como omissão de cautela. Não tem essa que, meu cachorro fugiu, meu cachorro eu deixo dar voltinha, tá acostumado. Negativo. É a saidinha. Você tem pitbull? Mantenha o seu pitbull dentro da sua casa. Ou então você vai sair de guia com ele. Porque não é só o ataque que o animal pode vir a cometer. Ele pode também sofrer ser atacado. Sim. Sofrer um acidente. Que também o responsável acaba também sendo responsabilizado, né? Sim. Agora, você está falando de personalidade do Pitbull, né? Então, você tem uma idosa de 10 anos e uma... De 1 ano e 8 de 8 meses. E eu tenho um neto pitbull. Ele é completamente oposto de todos os pitbulls que eu possa conhecer. Porque ele apanha de gato, ele apanha de cachorro, ele apanha de... Mas a minha idosa também, de gato, ela apanha. Ele é um também. lesado. Só complementando aqui o que a Michelle falou em relação à criação, né? Quem é criador de pitch ou qualquer outra raça. Uma coisa importante que a maioria das pessoas não sabe é o seguinte. Os primeiros meses de vida do cachorro podem determinar ali os próximos anos em termos comportamentais, né? Então, por exemplo, dentro de uma criação ética, né? Onde você tem ali um criador que faz uma seleção dos pitch, por exemplo, existem esportes, né? Com border, com pitbull também. Pitbull é um ótimo cachorro para esporte, porque tem muita energia, né? Tem uma caça muito alta. Então, para quem direciona esse cachorro para esporte, não há bem-estar melhor do que esse cachorro estar ali praticando esporte. Correndo atrás do pneu, pulando ali no muro, tá gastando energia. E essa relação de esporte com o responsável cria um vínculo muito grande de respeito. Porque o cachorro tem no condutor, no responsável dele ali, uma pessoa que guarda ele, que bota ele para se exercitar. Então, esse cachorro dificilmente vai dar problema. Mas qual é o ponto? Se você tiver dentro de uma fiscalização, né, onde você tem criadores ali que realmente estão sendo acompanhados por alguma entidade, alguma coisa assim, poder público, esse criador dificilmente ele vai expor esses filhotes
as condições ambientais que vão gerar problemas comportamentais no futuro. Então, esse criador dificilmente deixaria, por exemplo, um filhote ficar sendo atacado por um outro adulto, que vai fazer com que esse filhote comece a criar ali uma certa insegurança diante de outros cães. E aí, quando você vai para uma criação que não é regulamentado, é fundo de quintal, como dizem, esse cachorrinho, que quem tá lá pegando, né, ou comprando, não sabe o que aconteceu com ele, esse cachorrinho, mesmo com 3, 4, 5 meses, já vem cheio de questões comportamentais que são mantidas dentro da casa da pessoa. Então, vamos supor, o filhotinho de pitbull saiu de um criador lá que não se sabe de onde veio, né? Pitbull, né? Misturou lá American Bully com Terrier, e aí saiu um pitbull que ele vendeu. Esse filhotinho já vai, além de uma cruz ali, de ter várias inserções de raças diferentes lá de trás, já vai acontecer um manejo totalmente equivocado, e que se você for pegar a questão genética, o ambiente vai impulsionar o que ele pode ter de ruim. Porque o que impulsiona o drive, que as pessoas dizem que é drive, né? A genética é o ambiente. Então, se eu tenho um pitbull que tem uma caça muito alta, né? Não são todos os cães, a gente não pode generalizar, mas normalmente os pits têm mais esse impulso, né? E eu proporciono para ele um ambiente para ele trazer isso à tona, Ele vai aflorar. eu vou ter um cachorro lá em cima. E aí é aquela criança que fica dando tapinha na cara do cachorro, fica puxando o rabo, né? Fica fazendo cabinho de guerra de forma equivocada. É uma ótima atividade, tá? O cabinho de guerra, para quem não sabe. Tá? Só que você tem que saber direcionar o cachorro. Então, assim, o ambiente vai impulsionar o cachorro que você tem, no caso que a gente tá falando dos pits, né? Mas o importante é isso, a pessoa entender que ela tá pegando um cachorro que precisa de um... O ideal mesmo é ter um acompanhamento, né? Um veterinário bacana, né? Uma pessoa que entenda da questão da raça, uma pessoa que entenda de comportamento, um adestrador. Não, adestrador Isso é acho que é educação. muito importante mesmo. Veterinário, adestrador na vida de um... Não, eu não digo só um pitbull. É o pitbull, aquela raça... Akita, o Xoxô no distrito industrial é igual água, o abandono. Deixa eu só... Eu acho que ainda entre pitbulls e Xoxô, eles estão bem estão equiparados agora, né? Também tô vendo na questão isso. do abandono. E deixa eu só fazer um complemento aqui, que eu falei assim, porque eu já venho há algum tempo aí, digamos que perseguindo a cruza de fundo de quintal por causa da lei. Realmente. Reafirmo. Eu quero mesmo combater. Se dependesse de mim, todas as cruzas de fundo de quintal acabariam. Se tivesse como eu fazer essa mágica, eu faria. Eu super apoio aquilo que eu te falei. A culpa de nós termos tantos animais abandonados hoje, tantos SRDs rodando por aí, são justamente essas cruzas mal feitas em fundo de quintal. Mas aí eu vou só complementar um detalhe. Aí eu falei assim, porque a lei diz que somente os canis registrados, né, que podem fazer, porque fazem seleção genética. Tá, mas até aí eu faria um adendo nessa lei. Para os canis registrados, fiscalização. Porque quem fiscaliza esses canis? Eu não conheço. Eu também queria saber. Até onde eu sei, não tem fiscalização. Por que eu falo isso? Eu falei com vocês que eu tenho uma de 1 ano e 8 meses. Ela é uma American Bully, a Glorinha. Enfim, a história da Glorinha foi o seguinte. Um canil registrado lá em Cabo Frio ligou para o Marco e falou assim, olha só, eu tô com 4 filhotes de 40 dias com sinomose. Caramba. E aí? Se você não pegar, a gente vai eutanasiar. O Marco foi lá no mesmo dia e pegou. Das 4 filhotes, uma morreu. 2 morreram, aliás. Uma ficou paralítica, que uma amiga do Marco adotou. E a Glorinha ficou comigo, porque ela também ficou com algumas sequelas. Elas chegaram na minha casa, antes de morrerem as duas, né? Elas ficaram 3 semanas antes da primeira morte comigo. Elas chegavam a dar 10 convulsões por dia. Aí eu não sabia quem eu socorria primeiro.
E era aquilo de toda hora estar na veterinária, para lá e para cá, e aqueles cuidados todos com a casa, porque eu tenho uma outra pitbull em casa e eu dou lar temporário para os pits que eu resgato. E tudo na minha casa, né? E a sinomose é um alto nível de contágio. Então, assim, veio de um canil registrado, com pedigree. Claro que o pedigree caiu devido à doença. Mas eu pergunto, como essa sinomose foi parar lá dentro? Assim, não existe fiscalização quanto a isso. Se eu não me engano, dentro da lei, em relação aos pitbulls, estão falando da venda só ser liberada através de castração desses filhotes. Isso acontece? Isso ocorre? Não. Realmente? Não. Então, isso é uma bola de neve. Se não tiver fiscalização, enquanto não tiver uma fiscalização efetiva, isso nunca vai parar. Aí eu pergunto à vigilância sanitária. Vigilância sanitária, vocês fazem essa fiscalização? Porque eu acho que deveria, né? Eu penso que a responsabilidade de fiscalizar canil registrado não é aquele registro de internet, não. Tô falando canil sério, seria a vigilância sanitária. Eu transferiria a responsabilidade para eles. Então, para mim, o culpado são eles. Mas eles têm essa incumbência. E por que não fazem? A vigilância sanitária aí Eles têm a incumbência, mas e aí? Se eu não me engano, tem que verificar depois direito, né? Mas assim, envolve questão de... até onde eu me recordo, o alvará, né? O alvará de funcionamento para ser canil, porque tem região que não é permitido o canil. Né? Então, por exemplo, Tijuca, você mora numa casa gigante, pode ser canil? Você tem que ver o código de atividade econômica da região para poder saber se você pode ter um alvará para canil ou não, né? E aí, além da documentação da prefeitura, que funcionaria como se fosse um bar, por exemplo, você tem que ver a vigilância sanitária, você tem que ver o CRMV, né? Então, assim, o CRMV, em tese, estaria numa fiscalização ali com a vigilância sanitária para ver a questão do bem-estar dos animais, né? Dentro de uma criação ali, ó, a baia tá legal, como é que tá a cachorrinha, quem é o macho, quantos filhotes tem... Todo mundo tá alimentado. Mas esse tipo de fiscalização tinha que acontecer periodicamente, tipo de 6 em 6 meses, pelo menos uma vez ao ano. O que eu posso garantir para vocês é o seguinte, não é uma questão fácil de se resolver, porque assim, o mercado pet, ele vai muito além do que a gente está conversando aqui. Ele cresceu O muito. mercado pet é um rolo compressor gigante. Então assim, as lojas, quanto mais cães tiverem, melhor. Para a loja não importa se é de raça ou é sem raça, porque o comerciante quer vender, né? Aí na minha área, a gente debate muito sobre materiais, né, de trabalho. É muito mais jogo para uma loja vender um peitoral que custa R$350 colorido do que vender uma coleirinha de pescoço normal. Mas funcionalmente, o peitoral não vai ter nenhum retorno para uma educação efetiva para um cachorro. Principalmente se for um cachorro com agressividade. Mas o mercado pet está ali, ó. Compra essa, não, essa aqui enforca, não, essa aqui faz mal, focinheira faz mal. Isso tudo não compra focinheira, compra aquela cabresto, né? Aquela cabresto, sabe qual é a cabresto? Sim. Aquela ali pra mim é o pior equipamento. A melhor que tem focinheira é que eu faço, de perna de calça jeans. Pode ser, não tem problema. Fica maravilhosa, confortável, ela faz o formato do rostinho, não machuca. E o Aquiles adora, meu neto adora. Existem focinheiras que realmente tem um material que não é de qualidade, tá? Mas tem focinheira que você não modela. deu certo. Tem focinheira que você compra e você modela ela pro tamanho do seu cachorro. Porque assim, eu tentei várias focinheiras, aí tipo, ficava grande demais, ficava pequeno demais. Essa não, eu tirei o molde mesmo, fiz o molde, cortei. Legal. Eu confeccionei 2 focinheiras para ele. Então já te digo Então- para Passa pra mim, você. Já te digo para você E dá para patentear fazer tamanhos, dá para você fazer tamanhos. patenteia isso, que senão daqui a pouco pega a tua ideia. Corre. Agora, existe uma diferença entre focinheira de grade e de pano, tá? Em termos de mordida, para proteção, essas de pano, que na verdade não são uma focinheira, Não, é só para é uma contenção só. essas de tecido, na verdade é uma mordaça, né? Que você usaria temporariamente, limitando qualquer abertura de boca ali do cachorro, para você
executar um procedimento. Sim, eu Sim, fiz para isso, assim. para ele ir ao veterinário. Para passeio, Não, aí tem que ser uma focinheira que dê para adequada, abrir a que o cão boca, respire bem, faça uma troca ali de diária. oxigenação Então, boa. Essa foi feita justamente para questão de. Apesar de que ele não precisa. Assim, todo tutor fala isso, né? É. Ele não precisa. Ele desmaiou da última vez que ele foi doar sangue para um cachorro. Tadinho. Ele é frouxo demais. Mas, como eu não consegui uma focinheira adequada, aí nós fizemos essa só mesmo para a questão de atendimento clínico, para ele ir ao médico e tal. Para passeio, onde ele mora é quintal, então ele tem, né? Ele só pede para cada vovó de carro, assim, todo final de semana. Ele sabe Normal, o dia. normal. E se dá com todos os cães resgatados lá em casa. Muito pelo contrário. Ele, às vezes, que apanha dos cães que estão lá em casa. Que, tipo assim, não conheço ele, ou conheço pouco, não quero assunto. Aí os meus cães resgatados é que parte pra cima dele. Pra ter noção, ele apanhou da Chloe, que é uma Luda Pomerânia, que é cega de um olho, que foi resgatada de canil clandestino. Ela subiu no banco do sofá e foi na cara dele. Ele me olhou assim, desesperado, tipo, vovó, faz alguma coisa. Se eu engolir ela, eu vou morrer Eu vou engasgada. É um pitbull grande, ele tem um porte, assim, como é que fala? Impõe medo, respeito, as pessoas olham assim, ficam desesperadas. Mas, como todo pitbull, é um doce. É. Acho que é a criação, como fala, é a criação. Tem alguns cães saem aí, né, do um pouquinho. Ele saiu da linha, acho que a avó que estragou, né? A avó que estragou. Porque, olha só, a gente fala assim, é da criação, mas também tem, eu acho que, primeiro, o adestramento, eu sempre vou bater nisso, e segundo, é a maneira com que o cão vai sendo tratado e ele vai pegando confiança no ser humano, ele volta a confiar no ser humano. Sabe por que eu falo isso? Nesses 9 anos resgatando, eu já peguei 3 fora da curva, 3 zona vermelha. Caramba. E desses 3, 1 era com um acidente fatal. Ele matou uma pessoa. 3. 1 foi reabilitado há mais ou menos... Ele ficou uns 3 anos, que foi o Fire, ficou com a Bianca. Uhum. Foi adotado para uma casa com criança. Fire era zona vermelha de agressividade quando chegou. Tem um outro que foi adotado também para uma casa com mais 2 cães. Também era zona vermelha de agressividade. Não suportava homem e foi adotado para uma casa com 2 homens. Só. E o terceiro, que é o que se envolveu num acidente a ponto de matar uma pessoa, também passou por uma reabilitação durante um tempo, mais ou menos 1 ano e meio, por aí, eu não me lembro exatamente. Está muito bem adotado já há uns 5, 6 meses. 0 problema. Continua sendo acompanhado por adestrador, vai ser acompanhado para sempre, óbvio, porque ele se envolveu numa coisa muito séria, mas o problema é 0. Corrigindo o que eu falei, são 3 pitbulls, 3 mestiços de pitbull. Os 3 em zona vermelha, mas 3 mestiços, né? É aquilo que você falou do começo. O que eu falei do começo. Quer dizer, então, que na realidade, o pitbull, na raça pura, ele dificilmente vai apresentar esse tipo de comportamento? É isso que quer dizer? Os pits, que são pits mesmo, se você pegar morfologicamente esse cachorro, você vai ver que o pit mesmo não tem nada a ver com os cães que a gente vê na rua. O pitbull mesmo, tá? Ele é esguio, ele não é troncudão, não tem uma cabeça... Ele tem uma cabeça bonita, né? Um cachorro bonito, de porte, né? Todo estruturado, mas ele é um cachorro que você vai ver, pô, quase não vejo esse cachorro na rua. Aquele ali é o pitbull, tá? E o pitbull, ele, ao contrário do que pensam, né? Ele não tem uma agressividade... Ele não tende a ter agressividade com pessoas. Sim. A questão do pit é a caça e outros animais, de maneira geral. Tá? Só que por conta dessas inserções, a cruza, né? Aí você acaba desviando muito ali. Nem sei mais que cachorro é aquele, entendeu?
mas acaba tendo características, né? Traz um pouquinho, sim, mas se a gente estiver falando de preservação, pô, tem que brigar pelo, né, manter os pitch, porque assim, a gente tem mais de 400 raças, né, de 300 anos, 400 anos, 500 anos, 1000 anos. Salu, que é o cão mais antigo que tem, não lembro a origem agora, mas tem quase 3.000 anos. Então, assim, as características raciais são muito antigas. Isso aí não veio de agora, de um laboratório onde a pessoa misturou ali, um negócio assim. Isso foi sendo construído também na história canina, a história dos cães que vieram acompanhando os homens, né, que a gente está falando aí de uma simbiose, né? Tem até alguns pesquisadores que dizem o seguinte, que talvez nós não estivéssemos aqui se nós não estivéssemos encontrado os cães, né? Porque houve uma cooperação na história evolutiva do homem com o cachorro. Só que os cães tiveram cães da Europa, Ásia. Quando chegaram lá, já existiam cães com características diferentes. Então, como aqueles cães apareceram lá? Então, assim, é muito louco. Então, assim, essas origens, como chegou lá e já tinha um cachorro peludo? E o husky? E o malamute? A pessoa foi selecionando ali, não, agora eu quero uma cabecinha com tracinho preto. Não, agora eu quero... Não. Não, naquela época não Os existia, cães foram, entendeu? né, essas coisas. Mas se nós pegarmos raças mais recentes, né, um pug, um bulldog francês, aí sim você já consegue ter mais interferência ali, né, nossa, na característica. E que só serviu para prejudicar o animal, né? Porque pug, essas coisas, pelo amor de Deus. Tem bastante discussão nessa área, né? Uhum. Mas assim, cães que já tem uma conformação ali, um porte físico muito antigo. Assim. Entendeu? Como chegou naquele tamanho aí, são 300 anos para trás aí que foram os criadores da época, por exemplo. Só fazendo um adendo aqui, né? O assunto é pitbull, mas vou fazer um adendo. Lá na antiguidade, o homem, por isso a história evolutiva, né? Do homem com cachorro, para proteger rebanhos, né? Sim. Proteger famílias, eles tiveram que construir cães que pudessem resguardar... Atender aquelas necessidades. Né? Dormir com a esposa. Os cães antigamente dormiam com os bebês. Então, faziam uma proteção. Né? Falando nisso, o Pitbull realmente foi criado para cuidar de crianças, como falam? Eu escuto muito falar assim, que o Pitbull é nani, que ele é babá. Tem algumas coisas na internet assim, inclusive no Pai Google. No Pai Nós não Google. teríamos ataques aí com crianças, né? Não, aí no caso entraria o que a própria Michelle faz, mestiço. Porque olha só, em se falando de Pitbull, eu resgatei uma Pitbull, a minha primeira Pitbull resgatada foi no Sítio da Morte, aquele sítio do Franklin. Que ela veio realmente, literalmente solta no carro. Ela pediu para sair de lá. E assim, na hora do resgate, a Linda ia pegar os cachorros menores, apesar de que veio uma Bernese já idosa, só cachorro pequeno. E no meio, a falecida Néria tava com essa pitbull no carro. Aí falou assim, ela vai voltar. Eu falei, mas ela não vai mesmo. Bota no carro que eu vou levar. Eu não ia deixar ela voltar lá pra dentro daquele... Porque ainda ficaram cães. E tipo, a bichinha já tinha saído, ela já tava toda feliz que tinha saído daquele inferno. Aí coloquei ela no carro, levei pra casa, só que eu tinha uma viagem no dia seguinte, eu fui na viagem. Eu falei assim pra minha filha, coloca a ração pra ela e água, que depois da manhã eu tô em casa. Quando eu cheguei, ela tava jogando a ração por cima, água por cima, porque ela tava apavorada que a pitbull queria comer todo mundo dentro de casa. Aí eu fui, tentei chegar perto. Quando eu chegava perto, ela rosnava. Ela vinha mesmo pra, tipo... Não era ataque, eu acho que era assim, sai pra lá. Porque eu acho que se ela quisesse realmente me atacar, ela tinha me atacado. Comprei brinquedo, conversava com ela. E ela nada de querer assunto. Aí uma protetora que mexia com cachorro falou assim, não dá ideia pra ela. Vai lá, bota comida e sai. Vai lá pra ver... Pra ela se acostumar com a tua rotina. Sim. Aí tá, eu ia lá, colocava comida. Quando ela rosnava pra mim, eu já virava as costas e saía. Quando foi um belo dia... Mas deixava comida lá? Botava comida, água, tudo direitinho. Mas eu colocava, eu não jogava. Eu ia lá e colocava. Tipo, eu peitava ela ali, mas naquele respeito. Eu respeitei o espaço dela.
Quando foi um belo dia, eu vou botar a comida, filho. Quando eu me virei, a pata veio. Eu morri. Eu só pensei Começou a te assim. lamber. Eu só pensei, saiu tudo. Eu morri. Quando eu falei que eu morri, que eu olhei assim, ela balançando rápido, me chamando pra brincar. Nessa época, eu ainda não tinha operado a coluna. A cena foi linda e o cachorro rolando no chão brincando. E ela me beijava, me lambia. Um amor que, assim... Voltou a confiar no ser humano, aquilo que Aí eu ela, falei. me falaram assim, é porque quando você resgatou ela, que fez carinho nela, que deu petisco pra ela, depois você botou ela lá e sumiu, ela se sentiu como se tivesse sido abandonada novamente. É porque você passou a ser um recurso para ela. Um recurso de alimentação. Eu Essa sei. é a visão do adestrador, entendeu? Ah, entendi. Mas pelo menos eu consegui chegar. Perfeito, mas esse é o objetivo. Conclusão, ela Ah. ficou comigo uns 2 meses. Aí consegui que ela fosse adotada por uma pessoa lá em Teresópolis. Ela foi dentro do carro, solta, brincando, pá. A minha filha quase morrendo do coração, porque a minha filha ficou traumatizada, porque a cachorra foi pra cima dela. Aí chegou na casa da adotante, conversa vai, conversa vem. Ela conheceu, ela brincava, mas na hora que eu vim embora, filho, a cachorra Começou faltou a chorar. quebrar. Quê? Eu bati com o carro. Ah, Ela faltou quebrar tudo para vir atrás. Eu tive que voltar para casa da adotante, conversar Ficar um e tempo ficar lá. um tempo. Aí consegui vir embora. Passou-se uns 2 meses, a adotante se mudou para um sítio, que ela realmente ia para esse sítio. Nesse sítio tem um lago. O que aconteceu? Ela tem uma filha na época tinha 11 anos, agora deve estar com seus 20. A menina pulou dentro do lago fingindo que estava se afogando. Ela me mandou a foto e rindo depois. Porque a Pitbull pulou, puxou ela pelos cabelos e trouxe para a margem e ficou dando patada, tipo assim, não faça isso, não faça isso. Por isso que eu falei Quase assim, uma massagem cardíaca. quase. Num desespero. Ela estava desesperada com a menina. Então, eu queria entender o porquê desse comportamento. O que acontece com esses animais que têm esse Olha, tipo de comportamento de proteger? Porque o que eu percebi ali foi um instinto de proteção. Então, existe sim um contexto de proteção, mas existem também muitas visões equivocadas, tá? Vou te dar um exemplo. Tem um vídeo no Instagram que é de uma criancinha correndo e aí parece que tem um pastor alemão acompanhando essa criança, né? Numa brincadeira ali entre os dois. Já vi. E aí vem um outro cachorro na direção, o pastor sai correndo em direção ao outro cão e consegue afugentar ali o outro cachorro. Sim, eu vejo, já vi esse vídeo. Dentro de algumas visões, qual é o cenário que nós temos ali? É muito difícil de nós sermos taxativos para dizer que o cachorro estava protegendo a criança. Tá? Por quê? Porque o cachorro pode simplesmente ter se estimulado com a chegada do outro cão E ter partiu ido para pra cima do outro dele. cão. Então, não necessário. Dentro desse vídeo, daquela cena ali, eu não posso afirmar que o cachorro estava protegendo a criança. Ah, ele é protetor. Ah, não sei. Por quê? Talvez se o cachorro tivesse passado lá por trás correndo também, talvez Ele faria a mesma fosse, coisa. tá? Então, assim, dentro desse vídeo. Mas, sem dúvida, há cães que criam sim. Tá? Para machos, tendem a ser mais territorialistas. E fêmeas tendem a criar uma proteção mais individual para as pessoas, tá? Para quem tá com a ali a E ela só dormia com a menina na cama, desde acho que o segundo dia que foi adotada. Ela dormia na cama com a filha da adotante. Que elas criaram um vínculo muito grande. Então, até hoje, a gente conversa sobre esse episódio, né? Que, inclusive, a Pitty faleceu de velha, porque ela já era uma cachorra idosa, ela não era uma cachorra nova. Né? Aí fica assim, será que ela quis puxar pelo cabelo mesmo? Ou o que aconteceu ali, esse cuidado? Aí vai, dentro da internet, tá lá, o Pitbull foi criado para ser nani, babá. Falei, será que a gente ria pra caramba em relação a isso? Porque é um comportamento diferente, sim, é um comportamento único. Para se conversar para cada um. Eu acredito que na minha área, né, tem vários profissionais que estão formados em psicologia
outros são biólogos, outros são etólogos, outros são veterinários, né? Cada um pode ter uma visão diferente ali e não necessariamente chegar a uma... Realmente é isso, né? Então, por exemplo, eu acredito que dentro de uma opinião de um etólogo, ele vai dizer o seguinte, não, a criança faz parte ali de um contexto de vida do cachorro, começou a se debater na água, o cachorro foi intervir, não necessariamente com a consciência de ir lá resgatar e salvar, mas de ir capturar para trazer para perto. Porque também tem um vídeo também circulando na internet de um cachorro cego que caiu na água e o outro cachorro não pulou na água, mas ficou guiando ele até que ele saísse da piscina. São coisas que, assim, a gente não tá na mente Dá até pra deles, pensar né? num lado espiritual, né? A gente não tá na mente até deles, pensar mas eles fazem esse tipo de... E a câmera de segurança da casa que pegou toda a situação. O cachorro desesperado e o Exato, outro gente, lá não se tá na mente do debatendo. cachorro, né? E ele, através de... Olha como é que... Ele latindo na direção. Ele não pegou a guia, puxou o cachorro. Ele ficou latindo em direção à saída. Porque a piscina tinha aquelas escadas. Né? Quer ver uma coisa, Linda e Michele? Uma coisa que no meu trabalho a gente encontra muito, né, com os clientes. A gente não pode trabalhar os cães em questões subjetivas de crenças, por exemplo, né? Então, eu já trabalhei com um cachorro que era um pastor alemão, né, fêmea, que foi para uma família que eu não indicaria, tá, esse cachorro para essa família, mas já estava lá e eu tive que ir lá trabalhar, né? E a responsável pela cachorrinha era espírita, né? E ela falou assim, Maurício, ó, você sabe que eu amo cachorro e tal, mas assim, eu queria conduzir a educação da Diana respeitando uma questão espiritual, né, de espiritualidade e tal, sei que. Aí eu falei com ela o seguinte, eu falei, olha, eu não tenho como levar em consideração a religiosidade, né, a crença para tratar questões comportamentais. É lógico que tem o respeito, né, tem a ética do bem-estar do animal, respeitando a espécie. Mas imagina se eu for trabalhar uma questão que envolve ciência, que é comportamento animal, com uma questão de crença, entende? Então, assim, se ela tem uma crença e eu começo a cuidar daquele cachorro de uma forma, se esse cachorro um dia vai dali para uma outra pessoa que não tem crença, entende? Então, assim, Complica. então acaba, então, muito disso, né, que cai até nessas opiniões, tá protegendo ou não tá? Mas foi coisa espiritual do cachorro, não. Acaba trazendo até para nossa conversa, trazendo para Pitbull, uma romantização ali do que é realmente um cachorro, entende? Eu vou pelo instinto. Instinto de Tá ótimo. sobrevivência, instinto Sim, de, sim. de perigo. Tá sentindo que tem um perigo ali. Exato. Porque o animal, ele é muito instintivo. Você não vê a cadela vai lá, o filhotinho sai da ninhada ali, ela vai lá, captura ele pelo pescocinho lá e traz de volta. Não, e você... Não sei se você já viu a cadela ou a gata, qualquer animal. Ele tem os filhotes. Eles sabem contar. Mas é incrível que eles não faltam de um se sair dali da... Olfato, né? Tá faltando alguém. Mas o olfato... ó, Porque cada um tem seu vai cheirinho. Então, mas vai... Olfato. É uma coisa Existe um incrível. trabalho de faro, né? Existe um trabalho de faro incrível, e aí todos os cães, alguns mais, outros menos, têm essa aptidão. Ok. Só para a gente concluir, eles pegaram mais de 20 pessoas e aí todo mundo botou o seu odor dentro de uma sacola, deu para o cachorro cheirar, mais de 20 pessoas, e depois aquele cachorro... E uma pessoa não colocou. O trabalho desse cachorro no faro era identificar quem não estava Caramba. dentro. Então era o odor que estava faltando, e não o odor que ele tinha que identificar de alguma pessoa específica, entende? O que a gente tem que... Deixa eu só fazer uma assim, coisa interessante. fazer um complemento aqui no que o Maurício falou, que eu achei interessante. E até que você perguntou, não sei o que, de cão babá e tal. A minha Pitbull, a Luma, a mais velha, né, tem 10 anos, ela sabe, ela adora criança. Começa por aí, ela ama. Se ela vê as crianças correndo lá no meu condomínio, ela chora na janela porque ela se acha uma criança e ela quer ir correr com as crianças. Mas ela sabe exatamente a dosagem de força que ela usa para cada criança. Eu fico impressionada.
Ela prefere as mais velhas, porque aí ela corre mais, ela pega a bola, bota a bola para a criança correr e tal. Mas se ela pegar uma criança mais nova, de uma criança de 4 anos, 3 anos, ela adora uma bola, ela é viciada em bola, ela pega a bola, coloca no pé da criança, senta E e fica esperando a criança pequenininha pegar a bola e jogar para ela. Eu acho interessante. Ela tem mesmo a dosagem da força que ela pode usar Sim. com as crianças. Gente, mas assim, o nosso bate-papo tá maravilhoso. A gente ficaria horas aqui conversando. Eu só queria que vocês dois, na visão, Michele e Góes, né? Primeiramente, de primeiras damas, né? Depois o Maurício, me falasse assim, quais são os mitos mais comuns sobre pitbulls que vocês desmistificariam? Mordida de Michele uma vai começar. tonelada. A mordida de uma tonelada não rola. Eu fico louca com isso. Posso falar o segundo mito? Aham. Cão babá. Pitbull vai. Porque ele brigou contra o cachorro, ele vai brigar com o ser humano. Não, gente, isso não tem nada a ver, por favor. É uma questão de cadeia. Quais os cuidados que vocês orientariam aos donos de pitbull a ter para que evitem ao máximo que aconteça o que tem acontecido nos últimos dias? Aliás, isso vem acontecendo há anos, mas nesses últimos dias parece que tá uma coisa mais recorrente, né? É mídia, né? Acaba impulsionando aí Sim, mas E aí qualquer cachorro é pitbull, né? Já começa por aí. Eu falaria o seguinte, aí o Maurício depois vai dar a parte técnica, mas eu vou dar a parte humana, tá? Quando eu peguei a Luma, eu não tinha a menor noção de como é o ter um pitbull, né? Minha história com a Luma é meio longa, então não vou entrar nesse detalhe agora. Mas eu comecei a estudar um pouco sobre a raça. E é mais ou menos nessa ordem, tá? Disciplina, exercício e aí o amor. É óbvio que também está incluso segurança, alimentação, tudo isso. Mas eu tô falando assim, na minha visão do que eu tenho visto esse tempo todo, o pitbull ele precisa de um líder. Se ele não tem um líder, ele vai ser o líder. Então, se você não tem, digamos que um pulso firme, e isso não tem nada a ver com castigo, com deixar o animal preso, não tem nada a ver com isso. Eu estou falando pulso firme. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Delimitar o espaço, delimitar o que o cachorro pode ou não pode fazer. Mas, acima de tudo, a questão do exercício. Pitbull é um cachorro que ele lida muito com a mente. Ele precisa ter a mente tranquila. Hoje, tem 10 anos e 2 meses que todos os dias da minha vida, faça chuva ou faça sol, eu tenho que tirar 1 hora para ir para a rua com a minha rotina dela também. Não me interessa se eu tô cansada, se eu tô doente, se... Não me interessa. Quer dizer, não interessa para ela. Eu vou. Entendeu? Então, assim, eu acho que quem quer ter um pitbull pode ter. Estude primeiro a raça e veja se você tem dinheiro para manter e disposição física. Eu não estou falando de espaço, não, porque eu tenho 2 pitbulls dentro de casa. Eu moro numa casa geminada. Não estou falando de espaço. Estou falando de disposição física para você ir para a rua todos os dias queimar a energia do seu cão. Eu acho que tudo começa por aí. E agora o Maurício dá a parte técnica dele. O exercício é fundamental, né? Não tem o que discutir. Correr, caminhar é fundamental. Mas junto ali com o exercício, o trabalho mental, que é onde entra o adestramento, eu acho que é fundamental para quem quer ter um cachorro voltado aí para raças bull, pitbull, bull terrier. Porque a gente fala pitbull e acha que é só um, mas tem Tem vários bullzinhos. E que segue, é porque não é falado, né? É por isso que eu tô falando, é moda falar do pitbull, que o pitbull atacou, não sei o quê, mas tem uma linha aí absurdamente grande. Todos são bulls, né? Tem o American Bully, é bull também. E os últimos ataques, na verdade,
vem de uma linha mais de American Bully. Mais de American. A gente Então, fala assim, pelo porte, né? Que o American ele é mais, mais que eu falei, rebaixado. se pegar mesmo um pitbull mesmo raiz, né? Que tem uma boa seleção ali, você vai ver que é um cachorro diferente, fisicamente. Não tá muito nessa... O pitbull da minha filha, ele não tem uma cara assim muito de pitbull, não. Ele é mais esguio, não é tão grande, não é tão largão. Então, ó, Acho que dentro do que a Michelle pegou, né? Pegou no gancho dela. Exercício e trabalho mental, no caso, o adestramento. Por quê? Se você tem um cachorro com muita disposição física e você só entrega atividade física para ele pode cansar? Pode. Mas você tá transformando esse cão num atleta. Ele já é forte. Já gosta de atividade física. Pô, vamos lá que eu quero mais. Então é isso. Então vamos correr. Eu tô ferrada. Aí, você tá acostumado a correr 1 hora por dia com ele. Aí você, por algum motivo, não pode mais correr. E aí? Como é que fica? Então, você tem que direcionar a mente do cachorro, a cabeça. Concordo com o exercício físico. Mas, assim, é legal. Tem que ter todo dia uma atividadezinha. E nem precisa, de repente, correr muito. Uma bola, um cabinho de guerra. Porque dentro da atividade física, você estabelece o que eu falei lá no início. O teu vínculo de respeito vem dentro da atividade. E o adestramento tá ali para quê? Para você fazer o que a gente fala que, para mim, é a parte fundamental, tá? É a desensibilização, a habituação e o controle de impulso, que é o que quem quer um cachorro desse, né, respondendo, precisa entender que esse cachorro precisa de um direcionamento claro. E não chegar lá e vai ser cachorro. Porque cachorro ser cachorro ser cachorro é isso aí, é brigar na rua, né? Infelizmente, vamos falar de município do Rio, né? Acho que de repente até de estado. Nós não temos abrigos públicos que estejam preparados realmente para receber esses animais. Não temos. Não temos mesmo. Então, parte da premissa é que precisamos ter uma maior combate a essas questões de abandono, de ataques, sei lá. A gente tem que tentar orientar as pessoas, não porque querendo não tem te lugar. interromper, mas assim, você está A falando... gente não tem para onde mandar esses animais. Você falando isso, a UPRA, nós montamos um projeto de canis com área de lazer, com espaço para adestramento, ambulatório, montamos tudo, todo o esquema para pitbulls, para 100 canis. A gente só precisa do dinheiro. Então, aproveita, deixa lá o Mas arroba. o nosso projeto está pronto, assinado por profissionais. Mas não foi papel deixa de lá pau, o não. arroba. Quem sabe as pessoas não se solidarizam e fazem adoção. Vamos tentar fazer uma campanha para isso, porque seria muito interessante. Porque os pitbulls, eles são animais. E nós faríamos todo o projeto, o nosso projeto, a ideia do nosso projeto nós resgataríamos, né? Teríamos as pessoas parceiras para manter o projeto, né? E nós cuidaríamos da parte de adestramento e também da castração, os cuidados veterinários e a adoção. Como eu falei, é um projeto que está 100% pronto no papel. Falta o local e a verba para executar. Olha só, nós estamos na mesma linha. A ONG Distrito Animal cuida de quase 200 animais. Sem espaço físico. Sem espaço físico. Eu tenho na minha casa uns 50 animais, Kleber tem na casa dele mais uns 50 animais, e fica um restante no entorno do Distrito Industrial. Espaço nós temos. O que nós não temos agora é verba para construir. É isso aí. Então fica aqui o apelo, quem quiser fazer doação para Distrito Animal, vai ficar o arroba aí, a gente agradece. A Michelle gosta com o projeto da UPRA também, maravilhoso. E pelo que eu tô vendo, não vai atender só pitbull, vai ter toda a gama de bulls. Isso. Né? Toda os mestiços e tal. Porque esses projetos é que nós precisamos que aconteçam realmente. Porque já que nós não temos a vontade política da coisa, a população, a sociedade civil, ela tem que se unir, se envolver e dar também a sua colaboração para que as coisas aconteçam. Né? Muito obrigada, Michelle. Pô, maravilhoso estar aqui. Nós vamos voltar para ter outras conversas. Prazer estar com vocês dois. Tá? O Maurício Rossi. Também foi um prazer.
te vi, acho que a primeira vez na praia, num projeto, Minha Pata Acho que Não foi Tem... Ipanema. Isso aí! Minha pata não tem Minha sola. pata não tem sola, verdade. E foi um prazer mesmo estar aqui com você de novo. E Também. vamos voltar mais vezes para falar sobre o teu trabalho também como adestrador, onde você atende. Você já pode deixar também seu @ também, porque é muito bom. As pessoas procuram, às vezes, um adestrador sério, uma pessoa competente, e não tem essas informações. Eu, como protetora mesmo, não tenho. Eu tenho o teu contato, mas tipo assim, a gente não conhece muito. Agora já conheço. Agora já. Eu conheci, mas assim, eu não tenho. Eu não tinha ligado pra ele. Ele me deu o telefone, eu falei assim: não, quando tu precisar, tu liga, não sei. E eu fiquei com vergonha. Não, vai ficar na vontade. E eu tô vendo que ele já faz um trabalho com a UPRA, né? Muito interessante. Quer dizer, o mundo é pequeno, né? Acabei reencontrando. É nosso. Então tá bom. Então deixa teu @ seu trabalho. A Michelle fala muito bem do seu trabalho. Eu quero conhecer mais de perto também. Apesar de que meus vira-lata, assim, eles não... vão ter tudo ser adestrado mesmo para poder conseguir adoção. Tem uns bravos pra caramba. Hoje um pegou no pescoço do outro lá, foi complicado. Acho que eu que tenho que ser adestrada para poder saber lidar com esse povo. Ai, gente, é isso aí. O podcast Distrito Animal é isso. A gente tá aqui para bater papo, pra conversar. Que bom. Tá? Muito bom, né? Bem legal. É bom porque a gente traz informação, né? As pessoas precisam de informação. Verdade. Falta essa parte da informação, educação, né? A gente ainda tem muita coisa para falar sobre a questão dos pitbulls, mas isso aí a gente vai Sempre vai ter isso aí. marcando Sempre terá. um outro assunto. Então é isso, gente. Ficamos por aqui, mas em breve tem mais. Quem quiser ouvir o Maurício Rossi, ele vai deixar o @ dele aí. Vocês entrem em contato, podem falar com ele. É pra falar aqui? Sim. Tá, é Maurício _ Adestra. Olha só. O que é que acontece? Nós vamos também voltar outras vezes. Eu vou convidá-los. Espero que vocês venham para a gente falar novamente. Não sobre o mesmo assunto, mas sobre o mesmo tema, né? Sim, Ok. sim. E a equipe UPRA, na presença da Michelle Góes, né? Também, quem quiser fazer uma doação, quiser ajudar, quiser dar um impulso no projeto dela aí, que é grande, Só bonito. seguir a Equipe UPRA, facinho. E a ONG Distrito Animal todo mundo já conhece, né? Segue lá, dá seu curtir, comenta, fala sobre o que vocês querem ouvir no próximo podcast, que nós estaremos aqui. E também, quem quiser fazer perguntas dentro do podcast de hoje, Perfeito. pode colocar lá as perguntas e o Marcelo e a Michelle, eles vão responder pra gente, tá? Beijão.